Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Se você ouve esse episódio na data da publicação, 9 de maio, essa é a data do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, há 78 anos. Naquele contexto, as potências militares dos países do eixo, Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão imperial, disputavam a vitória no conflito contra os países aliados, liderados pela União Soviética e compostos principalmente por Reino Unido, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Com o fim da Segunda Guerra, alguns meses depois, com a derrota do Japão no Pacífico, o mundo se reconfigurou em dois grandes blocos hegemônicos. A União Soviética, representando o seu modelo de socialismo, e o bloco capitalista sendo representado principalmente pelos Estados Unidos. Por 46 anos, essa nova ordem mundial bipolarizada reinou soberana no contexto da Guerra Fria, até a ruína do bloco soviético no ano de 1991, que se desintegraria e se reconfiguraria na Comunidade dos Estados Independentes. Após 1991, emerge no mundo uma ordem mundial hegemônica liderada pelo bloco atlantista, países da Comunidade Europeia e os Estados Unidos, vencedores ideológicos da Guerra Fria. Para alguns, era o fim da história, com os países não alinhados do Terceiro Mundo e os derrotados do bloco soviético fadados a reproduzirem os modelos econômicos e políticos dos vitoriosos. Longe de ser o fim, o mundo seguiu lentamente se encaminhando para uma nova ordem mundial multipolar, com a República Popular da China emergindo da Ásia como uma potência global e a guerra na Ucrânia reaproximando com força russos e chineses. Para conversar conosco sobre os possíveis novos rumos do mundo, convidamos o professor do Instituto de Geografia da UFO, Silvio Andreozzi. Professor Silvio, primeiro, muito obrigado por comparecer aqui conosco. E vamos lá, vamos começar com força aqui. Recentemente, o nosso país, o Brasil, representado pelo presidente Luiz Inácio, foi visitar a China e os nossos colegas chineses tocaram a música do Ivan Lins, que a gente até escutou no começo desse episódio, indicando que seria um novo tempo. Foi um recado pra gente e também pro mundo que assistia aquele encontro. Ivan Lins é um cantor e compositor carioca que gravou a música Novo Tempo, em 1980. Esse momento histórico era marcado pela ditadura civil-militar aqui no Brasil. Assim, a música buscou trazer a esperança em um novo tempo. Tempo de lutas por um país livre, vivendo um contexto de incertezas e medo. De fato, professor, a gente se encontra em um novo tempo que a gente observa China e Rússia emergindo como líderes nesse novo contexto global e como que fica o nosso país nesse tabuleiro atual. Eu creio que não é exatamente um novo tempo, mas uma retomada de um tempo que começou um pouquinho, alguns anos atrás já, com a formação do BRICS, né? Quanto à questão da multipolaridade da China e da Rússia se tornarem líderes globais, eu não vejo tanto assim. Eu vejo que há nesse momento uma aproximação entre Rússia e China. A China é o país que provavelmente está mais se beneficiando com o conflito da Ucrânia, porque ela manteve todas as relações diplomáticas e econômicas com a Ucrânia e, ao mesmo tempo, aumentou o seu domínio econômico sobre a Rússia. Se tornou o principal comprador de combustíveis fósseis da Rússia, se tornou um grande fornecedor de produtos para a Rússia. Uma boa parte da economia russa só funciona hoje por causa do dinheiro chinês.
E me parece que a Rússia não é exatamente o desejo de Putin, certamente não é o desejo da aristocracia russa, mas ela começa a correr o risco de orbitar a China, né, que é uma possibilidade. Quanto à questão da multipolaridade, já quando da formação da União Europeia, ela surge, mesmo que dentro do grupo capitalista, né, daquela suposta oposição que existia entre o capitalismo e o bloco soviético, a União Europeia ela também surge como um núcleo de poder. Ela divide poder com os Estados Unidos, apesar de existir, por exemplo, a OTAN, que lhes daria uma unicidade de posicionamento geopolítico no mundo, mas não há exatamente essa unicidade geopolítica. A visão da União Europeia é diferente da visão dos Estados Unidos para a geopolítica mundial, apesar de se encontrarem em vários elementos, em vários posicionamentos. Mas eles têm geopolíticas independentes. Isso é importante. Então, se nós pudéssemos fechar em 3 polos, nós teríamos a China, a União Europeia e os Estados Unidos como polos mundiais. A Rússia, ela se pretende, continua sendo extremamente importante, e esse episódio da Ucrânia demonstra exatamente que ela está tentando manter um status que talvez ela não tenha mais. E isso, vários analistas internacionais interpretam exatamente essa possibilidade da Rússia tentar se recolocar na posição que a União Soviética já teve. E o Brasil nesse tabuleiro, professor, como que fica? Porque sim. Declarações presidenciais sim, sobre a questão ucraniana trouxeram, assim, polêmicas. O início da pergunta, inclusive, era esse. Eu acabei ficando só tratando dos polos e esqueci-me da posição brasileira. Bom, primeiro vamos pensar que aquela declaração, sim, vamos classificar como infeliz. Sim, porque mesmo que a proximidade do Brasil tenha dentro do BRICS com a Rússia, sendo muito maior do que a proximidade que o Brasil tem com a Ucrânia, perante a comunidade internacional, e quando a gente fala da comunidade internacional, aqueles países que são importantes no contexto econômico mundial e são importantes no contexto econômico das relações do Brasil também. Então, merecia ali uma declaração um pouco mais diplomática, para ser mais sucinto. Quando, em Portugal, o presidente Luiz Inácio da Silva, ele deu algumas declarações tentando amenizar aquela declaração. Na verdade, foi uma declaração infeliz. Ela não deveria ter sido dada, a menos que o país esteja sinalizando claramente que ele está tomando uma posição divergente. E, por causa das outras declarações, pela movimentação de bastidores do governo, não me parece que é o caso. O Brasil, ele tem construído, ou estava construindo, a relação dentro do BRICS, do bloco formado por Rússia, China, África do Sul e Índia, tentando criar um novo ponto de apoio diferente dos outros pontos de apoio, que são o bloco ocidental, os Estados Unidos e a União Europeia. Do ponto de vista da soberania do país, isso é extremamente importante. Mas isso não precisa significar, ou não deve significar, que está se abandonando um dos pontos de apoio. Na verdade, está se abrindo uma nova frente, e do ponto de vista da soberania e do ponto de vista de perspectivas de relações econômicas, o BRICS é extremamente importante. O interregno que houve durante o governo anterior, esse criou alguns tipos de problema, porque criaram determinadas confusões, barulhos, né, na comunicação, que podiam ter levado a uma deterioração das relações entre os países, o que não é aconselhável com país nenhum, para país nenhum. Principalmente para um país que tem uma potencialidade econômica como o que o Brasil tem, que pode se tornar também um gigante da economia mundial. Professor, a gente gostaria de saber assim, qual é a definição de sul global
de terceiro mundo, o que está mudando em relação a isso? Muito, muito legal tratar desse assunto, porque é engraçado que alguns termos pegam num determinado período da história, onde eles têm uma determinada validade, mas a própria reprodução da cultura ou de uma suposta memória ideológica acaba ficando. Essa questão do terceiro mundo é um tema, é um termo que foi muito utilizado durante os anos 60, 70, principalmente quase que durante toda a Guerra Fria, para classificar um número, uma quantidade de países que não pertencia nem ao bloco capitalista desenvolvido, não pertencia aos países de economia planificada, era um grupo de países de economia muito variada, a maior parte deles de economia de baixo desempenho, mas que estariam classificados aí como um terceiro mundo. Ela nasce de uma tentativa de criar um outro bloco que não fosse o bipolar, então seria uma terceira, mas ela acaba adquirindo também uma certa classificação pejorativa, como se o terceiro mundo fosse menos importante que o primeiro, que o segundo, né? Atualmente, ou há muito tempo, esse termo ele acabou caindo em desuso, até porque ele não está mais associado àquele período histórico. Então, terceiro mundo é uma peça que ficou na literatura, que é interessante para a gente entender o mundo como ele era, mas ele não explica mais a organização econômica do mundo hoje. Não explica. Então, temos que estar fadado ao desuso. A colocação do Sul global é uma colocação que tenta dar um revestimento de um caráter econômico a um conjunto de países que não participariam daquele grupo que seria o Norte. E esse Norte é um Norte hipotético, porque a Austrália, que está no Sul, faz parte dele também. Então é um grupo de países de economia de alto desempenho, esse seria o Norte, e o restante do mundo seria o tal do Sul global. E esse Sul global, ele incorporaria países de economia de baixo desempenho e países de economia de alto desempenho, mas não alinhados aos mecanismos do Norte global, como, por exemplo, a China, né, que tem uma economia de alto desempenho, mas não ficaria nesse grupo. O Brasil estaria nesse grupo, a África toda, e há uma diversidade econômica imensa na África para classificá-la. Então, a Rússia também, né, professor? A Rússia também. Principalmente. E aí você fala, bom, a Rússia, chamar a Rússia de Sul global é muito estranho, porque o território dela está todo no hemisfério norte. Então, é uma forma de você fazer uma distinção. Eu, particularmente, acho que é uma tentativa de você fazer um agrupamento de países extremamente diferentes. E acho muito difícil, sob o ponto de vista político e econômico, que haja uma unidade entre esses países. Como discurso, como peça de discurso, como referência para tentar criar novos padrões ou tentar diminuir a preponderância da economia dos países de alto desempenho sobre o restante do mundo, é interessante. Mas para representar uma unidade, é mais uma peça de retórica. Professor, segundo dados que a revista Bloomberg trouxe, 85% da população global se encontra em países que não aderiram àquelas sanções contra a Rússia por conta do contexto da invasão territorial da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. E 85% do mundo seria a maior parte nesse território hipotético do Sul global. O senhor acha que esse não posicionamento a favor de sanções emite recados para os outros 15%, ou Norte global, de que, às vezes, um apoio ou uma hegemonia que eles pensavam ter sobre essa outra parte da população global não é tão concreto assim? Vamos pegar um outro número para a gente esquentar um pouco essa discussão. Por favor. Esses 15% da população controlam quanto por cento da economia global? Porque como as sanções, a maior parte das sanções são sanções econômicas, o que importa é quem controla a economia. Uhum. Eu posso ter uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, como tem a China e a Índia, e elas são importantes do ponto de vista econômico também,
Eu posso quase que garantir que a China hoje é o fiel da balança. Se tem um país que pode terminar o conflito na Ucrânia, é a China. Uhum. Ele pode, né? Por causa do peso econômico que tem. Agora, quando você pega os outros 15%, são exatamente os países que controlam a maior parte da economia mundial. Então, mesmo que eles não representem a maior parte da população mundial, as sanções econômicas são muito mais eficientes a partir desses países porque eles têm os mecanismos de controle da economia. Então, são eles que, principalmente, são eles que travam as transferências de alta tecnologia. São eles que travam a transferência de algumas matérias-primas que são essenciais. E isso, contra um país como a Rússia, e a Rússia tem uma vantagem, acho que sobre quase todos os outros países do mundo, que a Rússia ela é quase autossuficiente em tudo. Mesmo assim, o que tem se percebido é que a partir do momento que você tem uma globalização genérica da economia, nenhum país consegue navegar sozinho. Mesmo pensando a economia sob o ponto de vista dos russos. Então, tudo bem, não é a maior parte da população, mas é a população que importa. Na verdade, a população não tem nada a ver com isso. As decisões foram tomadas pelos governos. Não houve nenhuma consulta à população de país nenhum se eles queriam bloquear a Rússia ou não. E o que está ocorrendo é isso. Esses países que controlam a economia estão usando o poder que têm. Perfeito. É isso. E, professor, só para continuar nessa questão, muito se discute atualmente nesses novos rumos globais de um suposto processo acelerado de desdolarização global. A gente vê, por exemplo, a Argentina agora, que anunciou que vai fazer comércio com a China usando o yuan. A Arábia Saudita, que fazia muito comércio do petróleo em dólar, já anunciou que vai aceitar também o yuan e até o próprio euro. E alguns outros exemplos, o próprio governo russo também fala em desdolarização. Já se discutiu, inclusive, uma moeda comum dos BRICS para se fazer comércio. Como que o senhor enxerga isso? E como que o senhor enxerga a tese, principalmente trazida pelos companheiros russos e os chineses, de que o dólar passou a ser usado como uma arma econômica e que isso estaria afugentando certos países que pensam, se eu tomar uma decisão aqui que não seja tão de acordo com o que os Estados Unidos querem, eles vão usar essa moeda, se eu for dependente dela, como arma para me pressionar. Qual é a sua visão sobre isso? Eles vão usar mesmo. Uhum. O dólar sempre, à medida que ocorreu a dolarização da economia mundial, o controlador da emissão do dólar, que são os Estados Unidos, passou a ter um elemento de controle da economia. Eu não sou economista, tem economistas que vão explicar muito melhor isso, mas o dólar é utilizado como arma, sim, como arma econômica. Para os Estados Unidos, representa talvez uma ameaça muito mais grave do que a invasão da Ucrânia. À medida que você começa a ter outras moedas, e isso é importante, você falou uma coisa que é muito importante lembrar. O euro também é uma ameaça ao dólar. O euro passou a ser uma ameaça ao dólar à medida que o euro foi se consolidando como uma moeda de aceitação internacional, não apenas no âmbito da União Europeia. Você começa a ter cotações de euro publicadas da mesma maneira que você publica a cotação do dólar. Isso já significa que já havia uma outra moeda disputando o mercado com o dólar. A diferença é que, em tese, ideologicamente, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos, eles eram muito afinados. Então, representava mais uma moeda a mais dentro de um mercado que era controlado pelas grandes instâncias financeiras desses blocos. Então, estava tudo bem, assim, aceitável. A chegada de uma moeda fora desse grupo, isso é um problema. Por enquanto, o que é importante lembrar? Assim, a maior parte dos empréstimos internacionais, a maior parte dos contratos internacionais, a maior parte das reservas internacionais, elas são em dólar. Então, você não consegue eliminar essa moeda do dia para a noite. Não num processo calmo, né? Num processo não violento. Você não consegue fazer isso. Quando você começa, o que a China está tentando fazer é criar a ela a mesma coisa que os Estados Unidos criou a ele. Ou seja, eu vou colocar a minha moeda como um marco de referência. Quem controla a minha moeda sou eu. E a partir do momento que eu controlo a minha moeda e a coloco no mercado internacional para fazer o mesmo efeito que o dólar faz, eu estou substituindo
o controle econômico que os Estados Unidos têm pelo uso do dólar, pelo controle econômico que a China terá pelo uso do yuan. Aparentemente, pode ser para as várias nações uma coisa boa você poder negociar com o yuan ou com o dólar, né, para poder fazer um jogo aí, né, de interferências políticas, de informações, de trocas comerciais. Por outro lado, pode anunciar somente a chegada no mercado de mais um controlador. As declarações públicas do governo chinês são sempre no sentido de que eles estão pretendendo criar uma ordem diferente no mundo, que eles não vão reproduzir aquilo que foi feito por europeus, pelos Estados Unidos. Essa é a mensagem que é colocada. Isso sai em notas oficiais, divulgação do partido, divulgação do governo. Mas qual é a garantia que isso vai ocorrer? Quantos países da África, por exemplo, já têm suas economias endividadas com a China? Como que essa dívida será saldada? Haverá um perdão da dívida? A China terá um bom coração? Ela quer realmente criar uma nova ordem, uma ordem diferente? Ou ela só está procurando o lugar dela enquanto hegemônica, enquanto projeto hegemônico? Então, são coisas que estão acontecendo que todos os países, no minimamente inteligentes, têm que prestar atenção. Quando eu falo de países minimamente inteligentes, eu estou me referindo a governos minimamente inteligentes, né? Precisam prestar atenção e se preparar para uma nova realidade econômica no mundo, que muito provavelmente vai abalar o poderio econômico que os Estados Unidos têm, e os Estados Unidos já estão se preparando para isso, né? Eles já entenderam isso, e eles estão se preparando para se movimentar nessa arena. Professor, eu gostaria de voltar lá no BRICS, né, que o senhor citou aí. O que vem a ser BRICS? O que é uma sigla, né, de um bloco de países, mas para o nosso ouvinte entender bem, o que é BRICS e qual o papel desse bloco de países hoje? Bom, foi o acrônimo, né, de Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né, África do Sul. A ideia dos BRICS foi desenvolvida em 2001 pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neill. Por meio de um estudo, O'Neill identificou uma relação entre os países que o professor Silvio citou. Em 2006, Brasil, China, Índia e Rússia se agruparam. Em 2011, a África do Sul integrou o grupo. Mesmo sendo informal, a proposta é ser um espaço de diálogo, identificação, alinhamento, ampliação de contatos e de cooperação em setores específicos pelos países. Já tem umas conversas de trazer outros países para compor o BRICS, para aumentar essa aliança de países. Inclusive, vai ter reunião do BRICS agora em julho e se discute de forma muito forte a ascensão do Irã e da Arábia Saudita, fora as outras 19 intenções de países de integrar o bloco, aí viraria o BRICS Plus. Bricão. Foi uma reunião de países que entendiam naquele momento que suas economias tinham dinâmicas próprias e, particularmente, nós estamos falando de Rússia, China e Índia, que são economias muito importantes para o mundo, muito importantes. A Índia vai ter um protagonismo econômico na Ásia muito grande e ela vai aumentar a sua participação na economia mundial, ela já está presente na África da mesma maneira que os chineses estão presentes, e a Índia tem uma potencialidade de crescimento similar à potencialidade de crescimento que a China teve a partir lá dos anos de 1978 e até agora. A Índia demorou um pouco para fazer essa transição, né? O modelo político dele demorou, mas a Índia está num crescimento que hoje ele é maior do que o crescimento da economia chinesa. Um país que ultrapassou agora, né, acabou de ultrapassar a população chinesa, portanto, o país mais populoso do mundo, e isso significa que ele tem um mercado interno gigantesco para ser explorado. Gigantesco. Antes de ir para o que ele já está fazendo, que é para o mercado externo. Então, já são dois países aí com um peso econômico muito grande. E a Rússia, ela, apesar da sua economia
não ser tão grande, ela oscila aí no grupo entre 10º e 20º, né, país pelo PIB absoluto, mas ela tem uma potencialidade econômica em comum por causa do próprio tamanho do país, né, é o maior território nacional do mundo, e uma diversidade de bens, de recursos naturais, que eu não me lembro, acho que de nenhum outro país que tenha esse conjunto de riquezas dentro do seu próprio território. Praticamente tem tudo, né? É quase que autossuficiente. Né? E tem uma herança da União Soviética que a maior parte das empresas de alto desempenho tecnológico, heranças da União Soviética, permaneceram na Rússia. Então ela também tem um elemento econômico interessante. E aí a esse grupo se juntaram a África do Sul, já num novo contexto, depois do fim do apartheid, depois já da eleição do Nelson Mandela, num país que numa tentativa de reconstrução da sua economia, fora do foco do colonialismo, daquela lembrança histórica que ele tinha da ligação dessa minoria branca com a Inglaterra, principalmente, o Reino Unido, principalmente. E o Brasil, que despontava num determinado momento como uma economia que estava crescendo e era o gigante acordou e agora vai, né, e traga a Olimpíada para cá, traz Copa do Mundo e tal. Então tinha uma certa euforia econômica que infelizmente não se concretizou, é mais um daqueles ciclos brasileiros de altos e baixos, mas era um grupo que procurava uma unidade na diversidade, porque os 5 são extremamente diferentes em tudo. Inclusive tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, a China e a Índia têm uma disputa geopolítica latente nas suas divisas. Então eles estão juntos economicamente, mas eles se tratam como potenciais adversários. A geopolítica chinesa e a geopolítica indiana, elas tratam um ou outro como potenciais adversários. Os seus aparatos de defesa, eles consideram isso. Suas políticas de estratégicas de defesa, elas consideram isso. Então, veja, você tem na economia uma proximidade, mas não é assim uma super amizade, um bloco. É muito diferente, mas muito diferente da União Europeia. Muito diferente. Então, era uma oportunidade que esses países vislumbraram de criar uma determinada unidade, criaram um banco, por exemplo, de investimento, para fazer aquilo que os bancos de investimento como o FMI fazem, só que voltados para um grupo próprio, que seria esse grupo do BRICS e dos países que entrariam para a esfera de influência desses países. Era uma resposta que pode se concretizar como instrumento econômico. Como instrumento político, dificilmente. Político no sentido de ter unidade ideológica, isso dificilmente. São muito diferentes, muito diferentes. E, professor, a gente olha do ponto de vista econômico dos próprios BRICS, que recentemente também, dados da Bloomberg, se for comparar a somatória dos PIBs dos países do BRICS em relação aos países que compõem o G7, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha e por aí vai, o BRICS ultrapassou ligeiramente, acho que coisa de 2% em relação ao PIB, mas o BRICS já representa economicamente para o mundo mais que os países do G7. E a gente tem alguns sinais que eu gostaria que o senhor comentasse num contexto, que é, primeiro, o comércio em moedas nacionais começou com a Rússia e a China fazendo acordos para comerciar entre si. Então, o russo paga em rublo, o chinês paga em yuan, e assim eles fazem o comércio. O Brasil, recentemente, com a visita do nosso presidente à China, teceu esse acordo de comércio também bilateral em moedas nacionais. Então, o chinês nos paga em yuan, nós pagamos em real. Foi feito até um mecanismo bancário aqui no Brasil para poder levar a cabo essas negociações. E discute-se bastante essa questão do comércio em moedas nacionais e agora, como a gente citou anteriormente, uma possível moeda comum, que tem a diferença da moeda comum para a única moeda comum, dos BRICS. O senhor acha que, na sua visão, são sinais que esse bloco ou pelo menos os mais relevantes do bloco ali, no caso a China, como uma economia gigantesca, puxando um pouco esse processo histórico, de que
são tentativas econômicas de minar a hegemonia do dólar, agora de forma mais prática, tanto o comércio bilateral em moedas nacionais, quanto essa proposta cada vez mais concreta de uma moeda comum, e se minar a hegemonia do dólar, uma moeda comum dos BRICS ou o bloco, poderia ser um outro ponto de referência para esse outro grupo político do sul global? Sem dúvida. Toda vez que você lança uma proposta de uma moeda, venha de onde vier, toda vez que você coloca uma moeda e essa moeda ela passa a representar no mercado internacional, ocupar o lugar que hoje é ocupado pelo dólar, ela é uma ameaça e uma tentativa de você dizer que não, o dólar não é tão importante mais assim. Né? Que nós podemos continuar, o mundo pode continuar comercializando, pode existir sem que a moeda estadunidense flutue ou passe pelas transações econômicas e financeiras. Isso é claro. O que precisa ficar, assim, é como vai funcionar os mecanismos de compensação, por exemplo, de flutuação. Hoje, porque moeda também é uma mercadoria. Uhum. Moeda também como que vai ser essa questão? Vai ter paridade entre o yuan e essa moeda do real, por exemplo? Uhum. Não é bom para ninguém. Né? Paridade é bom durante um tempo, existem flutuações próprias de cada mercado e às vezes você precisa utilizar os mecanismos, e quem gosta muito dessa área desses mecanismos de compensação financeira, de mercado financeiro, que você flutua a moeda e isso pode ter efeitos benéficos para a sua economia quando você quer beneficiar ou quando você quer fomentar um setor da economia, então você levanta ou diminui o valor perante as outras moedas exatamente para esse mercado cambial, né? Uhum. Utilizar o mercado cambial como elemento de controle da política econômica interna. Uma moeda única, como que ela... uma moeda comum, aliás, não uma moeda única, uma moeda comum. É um novo dólar. Só que esse novo dólar ele não seria mais o dólar, uma moeda nacional, ele seria uma moeda multilateral. Como que ele financiaria? Quais seriam os mecanismos de valoração dessa moeda? Quais seriam os mecanismos de colocação dessa moeda em circulação? Seria uma moeda virtual? Porque essa é uma possibilidade também. Né? Uma moeda virtual que ela só balizaria o valor das outras moedas em torno dela. Então, ao invés de eu remeter reais para a China, eu transformaria os reais aqui nessa moeda e pagaria a China com essas moedas e lá, quando ela recebesse, ela faria a reversão para yuans, por exemplo. Mas precisa ficar claro exatamente, porque quando esses mecanismos ficarem claros, aí sim, não só nós brasileiros, como o mundo inteiro vai saber exatamente o que se pretende com esses mecanismos. Mas os sinais que estão sendo dados, já não são mais sinais, né? Eu acho que já são ações que pretendem diminuir a importância do dólar como controlador da economia internacional, particularmente como controlador da economia ou das relações econômicas entre esses países. É quase como tirar o dólar do jogo, né? E tentar resolver a economia, as relações comerciais internamente. O tema desse episódio, né, se desenrola em vários assuntos e a gente não tem o tempo para abordar todos, obviamente. Eu gostaria de agradecer a sua esclarecedora participação aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. Eu que agradeço muito pelo convite e, como nossa função na universidade, é sempre que possível participar e estar aqui para colaborar. Professor, muito obrigado pela participação. Como o Marco bem pontuou, muito esclarecedora, muito útil e até justamente para apresentar um tema complexo para o nosso ouvinte de uma forma bem mais didática e desmistificada. Eu sou Marco Cavalcante, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. E eu sou o Euler Reis, estagiário de jornalismo da Diretoria de Comunicação Social aqui da UFO. Mas calma que ainda não acabou. Esse é o momento em que você, ao pé do ouvido, segue e avalia o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida.
Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da universidade. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp. Nosso número é 34 9966 2021. Repetindo, 34 9966 2021. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas pelo jornalista Marco Cavalcante e pelo estagiário de jornalismo Euler Reis. A supervisão do roteiro e inserções foram feitas pela jornalista Nayara Achaia. A comunicação imagética foi feita pela Ludmila de Castro, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, que é editor de ciência das redes sociais da UFO. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. O trecho reproduzido neste episódio é Novo Tempo, de Ivan Lins. A captação de áudio foi feita pelo Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é a Alessandra da Silva. Captação e edição de vídeo são do Euler Reis. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais. Ciência ao pé do ouvido.